Olá, boa tarde. Está começando mais um NT Sul aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela companhia nesse comecinho de semana. Na edição de hoje eu vou receber aqui no estúdio a repórter Thelma Tomás. Ela vai trazer respostas para algumas perguntas, para as reclamações dos nossos telespectadores. E você vai ver também, o FSM apresenta projeto de hub de inovação. A universidade busca apoio dos empresários cachoeirenses para construir espaço. Tem oportunidade de formação na área de tecnologia da informação no Senac de Cachoeira. Nós vamos detalhar sobre essa qualificação. Construção de açude para reservar água transforma cenário no meio rural e a história de famílias que sofrem com estiagem. O objetivo mesmo é irrigar para conseguir o pasto, o milho. A gente já está fazendo, já está investindo um pouco em encanamentos, em coisas para conseguir irrigar e produzir alimento para os animais que a gente cria. Obra na rua Davi Barcelos está parada há 3 semanas. A empresa coloca a culpa no tempo chuvoso. E na entrevista do dia, nosso assunto é a diabetes. Hoje é Dia Nacional da Doença e o repórter Bernardo Miller bate um papo com a doutora Pamela Moraes para esclarecer algumas dúvidas. E como você já sabe, o NT Sul tem sempre aquele espaço que é sempre reservado para você. Você pode mandar a sua mensagem com uma informação, pode mandar o seu recadinho, uma reclamação, uma boa notícia. Nosso número é o 51 99769 7129. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo, no Facebook ou no YouTube. Vá participando, o NT Sul já está no ar. E hoje é segunda, dia de trazer respostas a algumas questões que os telespectadores encaminham aqui para a produção da TV Cachoeira. E para isso, vou receber aqui Thelma Tomás. Bem-vinda, Thelma, boa semana. Oi, Nunes, tudo bem? Boa semana para nós, boa semana para quem acompanha a gente aí pela telinha do NT Sul. Pergunta não falta. Inclusive, quero reforçar aqui o convite de todas as semanas, né, Thelma? Isso aí. Para que o telespectador faça o seu questionamento, envie aquelas informações das coisas que às vezes acontecem lá no bairro e o poder público às vezes não está prestando atenção. Então, a gente destaca aqui e vai justamente buscar respostas. E aí é o seguinte, você de casa pode mandar então a sua informação, seu questionamento para o nosso WhatsApp, 51 99769 7129. Vamos para a telinha, porque chegou a hora do Responde Aí. Esse quadro que a gente sempre incentiva o nosso telespectador a enviar suas perguntas, seus questionamentos e a gente corre aí atrás das respostas, né, Nunes? É isso. Vamos lá então, vamos ver a primeira questão que chega para a gente aqui, da Márcia Machado. Foi uma pergunta que chegou ao longo da última semana. Os moradores de Faxinal da Guardinha querem saber como fica o recolhimento de lixo que não foi realizado na semana passada pela Prefeitura. O lixo ficou acumulado e nenhuma explicação foi dada. O que vamos fazer com o lixo da semana passada e dessa semana? Estamos indignados aqui, diz a Márcia. E aí, o que podemos responder para a Márcia? Essa pergunta ficou pendente na semana passada, na edição do NT Sul. O Nunes prometeu que a gente ia trazer a resposta, e a resposta é a seguinte. Na semana passada o recolhimento não aconteceu porque ocorreu uma chuva muito intensa e o acesso a essa localidade ficou impedido. A gente tem até uma foto que vai rolar aí na tela, que foi feita pelo pessoal que faz o recolhimento de lixo, né, Daniel? Então não teve como passar, inclusive a foto mostra quando o pessoal estava indo para lá, por isso a baixa qualidade, foi durante a chuva, com a baixa qualidade porque estava chovendo no momento que foi feita, né? O pessoal que estava indo, por isso estava chovendo, o para-brisa eu acho que estava tomado de água, a estrada também impossibilitou que o pessoal chegasse lá para fazer esse recolhimento. Mas o retorno que o secretário de Meio Ambiente nos deu foi o seguinte: não aconteceu por conta da intempérie, né? E o deslocamento que não permitiu chegar o caminhão até lá. Agora o tempo já está mais firme, a estrada já está em condições de trafegabilidade, a gente tem aí uma previsão de chuva para essa semana, mas não é em maior volume, e está confirmado o recolhimento de lixo, então, para essa sexta-feira, que vai recolher, então, o lixo da semana passada e o lixo dessa semana. Então, o pessoal já pode ficar tranquilo que está confirmado aí o recolhimento de lixo para a semana, essa semana, no caso, né, para essa sexta-feira. Tá bem. Na semana passada, quem assistiu aqui o NT Sul, né, Thelma, percebeu que nós fizemos aqui uma entrevista ao vivo com o secretário de Saúde aqui do município e surgiram muitas questões sobre saúde pública, como não é diferente, né? Tem muitas demandas. E a próxima pergunta vem justamente nessa linha, né? Isso aí. Vamos ver aqui.
é a pergunta da Patrícia Nascimento. Não temos pediatra na US1 para realização de atendimentos no mesmo dia, como acontecia antes. Nenhuma criança avisa o dia em que vai adoecer. Esse atendimento mediante agendamento é bastante complicado. Então a reclamação da Patrícia é sobre a questão de ter que agendar, né? E aí de um dia para o outro não vai conseguir o pediatra, né? É verdade. Claro que com criança é sempre mais complicado, mas o adoecimento nunca avisa quando vai bater a porta, né? E com criança ainda mais complicado. A gente sabe que a gente dorme, às vezes, muito tranquilo, e durante a noite vem uma tosse, vem uma febre, vem alguma situação, e quando tem pequeno em casa, normalmente o susto vem durante a madrugada. Tá certo, Patrícia, em trazer essa demanda, especialmente porque existia esse atendimento aqui de livre demanda na US1, mas as coisas acabaram mudando com a aposentadoria do médico pediatra que atendia, que era o Dr. Fialho. Então, a Secretaria de Saúde fez uma alteração nesse atendimento com a contratação de um médico pediatra por meio de uma empresa terceirizada. Só que esse atendimento da empresa terceirizada é com uma redução de carga horária, que não é a mesma do médico concursado, que era o Dr. Fialho, antes da aposentadoria, e em função dessa redução de horário, ele tem menos horas do que o médico concursado, não é possível que ele esteja durante toda a manhã ali atendendo. E por isso o agendamento é feito de um dia para o outro, porque ele atende menos horas e, portanto, menos pacientes. Aí a Secretaria de Saúde trouxe a seguinte resposta: por ser impossível que ele fique durante toda a manhã ali, só mediante o atendimento prévio, quando acontecer o adoecimento de uma criança e for preciso esse atendimento emergencial, o caminho é a UPA. Tá certo. E aí a pessoa vai ter que esperar, né, se o caso não for grave. E aí é aquela mesma função, né, Nunes? Agenda se não for grave, e se for grave, vai para a UPA, e aí é aquela situação de ter que aguardar e ter que cumprir aquele protocolo que a UPA já também nos trouxe informações aqui. Tem que aguardar, tem que esperar, a espera às vezes é de 10 horas, 8 horas, enfim. Saúde pública é isso aí. Aí depende do dia, né? Depende do dia. Bom, vamos para a tela aqui que tem mais perguntas chegando. Choveu, né, nos últimos dias, e aí quando chove, a gente tem ruas em condições não tão boas assim, acontece isso. As chuvas têm complicado cada vez mais as condições da rua Laurindo Machado, que dá acesso aos bairros Parque Primavera e Vila Nova. Precisa urgentemente de patrulhamento. Depois que choveu, os buracos ficaram desse jeito, cheios de água. Fica difícil até passar a pé. A situação é de conhecimento do secretário de Obras, diz o Everton, e a gente tem uma foto da buraqueira lá que virou essa rua Laurindo Machado. Olha só, aí você imagina, a pessoa vai passando ali a pé, com a roupinha bonitinha, indo para o trabalho, para a escola, passa alguém de carro, chega lá, como é que que desvia? jeito, né? Imagina Exatamente. como é que chega. Se um tênis claro aí, uma roupa clara, já chega virado em estado de miséria, né? E essa demanda aqui a gente mostrou também na edição do NTSul, né, Nunes? Mais uma promessa tua que a gente trouxe aí, que precisaria de resposta, tá aí a resposta. Realmente, o Everton não está mentindo. Essa informação está no radar da Secretaria de Obras, é de conhecimento do secretário Ronaldo, que inclusive trouxe a seguinte resposta, o seguinte retorno. A rua Laurindo, né, deixa eu pegar minha cola aqui, a rua Laurindo Machado está realmente no radar da Secretaria de Obras para receber melhorias. Ele está ciente de que as condições não são boas, está ali dentro desse cronograma para receber melhorias nos próximos dias. Inclusive, a gente já falou sobre algumas obras que a Secretaria está fazendo aí na cidade para tentar melhorar ou pelo menos dar uma amenizada na gravidade aí do caos que se deu em função principalmente das chuvas. A gente mora numa cidade em que boa parte das vias não tem calçamento ou asfaltamento, então quando chove essa é a realidade, né? Principalmente nos bairros da periferia. Então está no radar para ser atendida, ou pelo menos melhorada. Mas essa rua em especial, é importante destacar, ela está na lista de ruas que receberão asfaltamento e melhorias por meio do programa Avançar Cidades. Algumas obras já iniciaram e essa aí está para começar um trabalho já iniciado, na verdade, corrigindo aqui, que começou nesse cronograma no dia 30 de maio. Então, nos próximos dias já deve ser contemplada e deve receber uma melhoria ainda maior por meio do Avançar, que vai calçar e asfaltar algumas ruas aqui em Cachoeira do Sul. Então, esse pesadelo está perto do fim, né? Essa é a boa notícia que a gente tem para trazer para o Everton e para os moradores dessa localidade aí.
Ok, e nós vamos agora para a última questão aqui de telespectadores, que também diz respeito à questão das vias, né? Olha a situação da Estrada da Palma, no Piquiri. Isso aqui é interior de Cachoeira do Sul. Aí tem uma plaquinha ali, até não consigo identificar assim com a perfeição, mas dá para a gente ver ali que tem barro, né? Tem água empoçada. E aí é que esse vídeo foi gravado, Nunes, para trazer mais detalhes para o telespectador durante essa noite. A via ficou interditada porque ela está totalmente tomada por água. Então, é por isso que está difícil de ver. Aquele início ali, ele conseguiu trazer um pouco mais de luz. Então, até tem um pouco de legenda ali, porque ele chega a relatar que está impossível de passar, porque foi totalmente tomada por água. Criou um lamaçal tremendo, então não tem condições de passar a pé, muito menos com carro, é um atoleiro sem fim. E hoje pela manhã, eu conversei com a secretária Carolina Larrondo, e a informação que ela nos trouxe é que um caminhão passou por ali, cedeu um bueiro e tomou a água tomou conta da estrada. Então, esse morador que fez esse vídeo, ele colocou aquela plaquinha dizendo que a estrada está interrompida, impossível de trafegar, até por questão de segurança, né? Porque olha ali como é que ficou. De repente, alguém desavisado passa ali, pode causar até um acidente e também porque a pessoa fica ali empenhada durante a noite. Hoje pela manhã ela levou a sua equipe para lá, já fizeram os reparos necessários e segundo ela mesmo, esse trecho ainda até o meio-dia, nós já passamos do meio-dia, né? Esse trecho da estrada já estaria em condições de trafegabilidade depois desses reparos que foram feitos pela equipe da Secretaria de Obras. Então a gente recebeu hoje cedo e pela manhã já a Secretaria de Interior, já estaria trabalhando ali, permitindo que a estrada ficasse em condições de trafegabilidade. E precisa. Bom, você de casa já sabe, né? Tem uma questão aí que você gostaria de ter a resposta? Mande pra gente, relate o que acontece no seu bairro. A gente vai fazendo assim diariamente, né, Thelma? Vai recebendo as mensagens dos nossos telespectadores, vamos apurando, trazendo aqui em formato de reportagem. Alguns desses assuntos viram reportagens, outros não, mas a gente tenta responder o maior número possível, né? É o nosso compromisso, né, Nunes? A gente tem o compromisso de chamar o telespectador a nos acompanhar, colaborar para que a gente sempre tenha novidades a contar aqui e também prestar esse serviço de orientar, de trazer respostas, aquilo que a gente não consegue trazer como reportagem, a gente traz pelo menos um retorno aí para que o telespectador tenha uma resposta. Se não consegue com o poder público, a gente pelo menos traz um retorno aqui sobre o que pode ser feito, o que está sendo feito. E antes de me despedir, tem uma informação aí que está circulando nos bastidores. Parece que o prefeito tem intenção de trocar o comando da Secretaria de Agricultura. A gente está apurando essas informações aí. Se consolidar, a gente traz, se não nas redes, aqui no NT Sul nas próximas edições. Tá bem. Obrigado, Thelma, pelas informações. Bom dia, boa semana para todos nós. Para nós todos. Para quem está em casa, uma boa semana também. Valeu. E o tempo instável das últimas semanas prejudicou o andamento da pavimentação da Rua Davi Barcelos, centro de Cachoeira do Sul. Essa informação é do proprietário da Asfalto Sul, Gilberto Rolim. Para que o trabalho avance, a empreiteira precisa de dias mais firmes e que não prejudiquem a colocação do asfalto. Os cachoeirenses devem estar se perguntando o motivo do atraso na conclusão do asfalto na Rua Davi Barcelos. Até o momento, a empresa Asfalto Sul colocou apenas a primeira camada do material necessário, chamado de binder. A intervenção no trecho começou lá no mês de abril e se arrasta por praticamente 3 meses. Lembrando que o prazo de término estava marcado para o final de maio. A justificativa do responsável da Asfalto Sul, Gilberto Rolim, é o excesso de chuva nesse mês de junho que prejudicou o andamento da obra. O tempo está nos judiando um pouco, né? Mas a tendência é que quando firmar agora a gente dê a continuidade. Em conjunto com a Prefeitura, recebendo a autorização lá da Prefeitura para tocar a segunda etapa, né? Nós estamos aguardando aí a liberação da Prefeitura para iniciar a segunda etapa. Sobre essa autorização da Prefeitura, a gente procurou a pasta responsável para entender o que faltava. Até o fechamento desse conteúdo, nós não obtivemos resposta. A obra de asfaltamento compreende a Rua Davi Barcelos e o trecho da Bento Gonçalves, ainda sem asfalto, e parte do trecho entre a Rua Aparício Borges e a Avenida Brasil. E nós vamos falar agora de oportunidade. O SENAC de Cachoeira do Sul está com inscrições abertas por curso de formação em tecnologia da informação.
Podem se inscrever pessoas a partir de 15 anos de idade e com o ensino fundamental. A Lena Caetano traz mais informações. Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. Nós estamos aqui na unidade Senac Cachoeira do Sul e eu estou aqui numa sala onde temos aberto um computador na página senacrs.com.br, justamente na página que faz alusão ao programa Tecnologia da Informação. Programa RS Tecnologia da Informação, desenvolvido pelo Senac. E a gente veio aqui para desmistificar um pouquinho sobre este programa, porque ele oferece o quê? Oportunidade de formação, de qualificação, de inserção no mercado do trabalho. O professor Alcemar está com a gente, ele que é professor aqui no Senac deste curso e vai nos dar detalhes sobre essa atividade que, na quarta-feira agora, depois da manhã, tem as inscrições finalizadas. Boa tarde, professor. Boa tarde, Helena. Boa tarde, pessoal. Nós estamos, então, aqui para falar do programa RS-TI, de Tecnologia da Informação, que é desenvolvido pelo Senac nas áreas de desenvolvimento web e back-end. Mas o que é esse back-end, né, Helena? Conta pra gente. Pergunta. Back-end é tudo aquilo que o computador faz por trás da tela. Quando a gente ouve falar, às vezes, em front-end, back-end, a gente está falando do que aparece na nossa tela, que é o front-end, e o back-end, que é o que acontece lá atrás, que o computador processa para nós e ele mostra depois lá no front-end tudo aquilo que ele resolveu para nós. As perguntas que a gente faz, os algoritmos que a gente desenvolve, tudo aquilo, uma busca que a gente fizer, ele vai desenvolver por dentro do computador e trazendo na tela para nós. Bom, tem um detalhe, muita gente que até agora ouviu tudo isso, mas eu não entendo nada disso, eu não sei nada disso, mas eu gostaria muito de entender e de saber, professor. Parte do zero o curso? Do zero, é isso aí. A gente vai pegar pela mão e ensinar a caminhar. É literalmente isso. Não precisa ter conhecimento em nada de desenvolvimento, nada, é só saber ligar o computador e mexer nele. É o básico para iniciar. Então, a gente vai ensinar algoritmos, como que faz isso, o que é isso. Nós vamos aprender a fazer sites também, muito importante isso, e tudo aquilo que acontece por trás do site que a gente não vê. Então, já vai sair um profissional formado aí na área de desenvolvimento, pronto para o mercado de trabalho, esse mercado aí que está crescendo cada vez mais e que a gente vê aí com inúmeras vagas, as empresas suplicando aí, pedindo, brigando por profissionais, porque não tem profissional nessa área. Bom, o melhor de tudo é que este curso, pessoal, é totalmente gratuito, acontece de segunda a sexta, todos os dias à tarde, né? Isso. Duração de 3 meses. O que mais, professor? Quem pode participar? Quem pode se inscrever? Pode se inscrever qualquer pessoa acima de 15 anos, tá? Precisa ter ali 15 anos e ensino fundamental completo. Essa é a nossa base para se iniciar. Do resto, nós ensinamos aqui. Como faz para fazer a inscrição? É só vir até o Senac Cachoeira do Sul, aqui na rua Júlio de Castilhos, 835, falar com o pessoal ali da recepção, eles vão encaminhar, traz junto CPF, identidade, comprovante de renda e residência, e já pode passar ali com o pessoal, faz a inscrição e já verifica tudo certinho, está apto e ingressa no curso. Importante destacar também, né, professor, que são 20 vagas disponíveis, por serem gratuitas, seguramente o pessoal vai recorrer aqui ao Senac para fazer a inscrição. Importante também, quem começar, que tenha disposição para ir até o fim, né, porque vai ocupar uma vaga importante, uma formação importante, né? Com certeza. Quem quiser fazer o curso, venha e faça todo ele. O mercado está precisando de profissionais. Vocês vão ter uma base para iniciar já trabalhando. Encerra o curso, vocês já podem começar a trabalhar na área de desenvolvimento. Inicia praticamente automático nos níveis mais iniciais, ali, júnior, de desenvolvimento. Paga um salário muito bom. Então, é um mercado que te possibilita trabalhar remoto, em casa, para uma empresa, ou trabalhar lá fisicamente. Então, não necessariamente precisa ser uma empresa da cidade, pode trabalhar para qualquer lugar do mundo. Feito, então, dado o recado, professor, até quarta, então, período final de inscrição, então o pessoal tem que correr. Isso aí. Corre para o Senac até quarta-feira, dia 28. As inscrições estão abertas, mas corre, porque as vagas são limitadas, só 20 vagas. Então, vem logo para cá, entra nesse mercado aí e garante a tua vaga.
Muito bem, Daniel. E aí, gostou da novidade? Começamos bem a semana, né? Oferecendo oportunidade e possibilidade maravilhosa de formação e de qualificação para o nosso telespectador de graça aqui no Senac. Corre, vem, é a sua oportunidade. Muito obrigado, Lena, pelas informações importantes, né, numa área que tem muito caminho, não é do futuro, é do presente, né? Então tá aí a oportunidade para quem queira fazer o curso. Gente, a 5ª Região Tradicionalista definiu nesse final de semana, em Pantano Grande, o Prendado Regional 2023-2024, responsável pelas atividades gaúchas culturais durante esse período. Cachoeira do Sul contou com 4 representantes na disputa, todos do CTG Os Gaudérios. O primeiro lugar nas categorias Guri e Peão Farroupilha ficou com Matheus Severo da Silva e Lucas Gabriel Pedroso Tati. Como prendas mirim e adulta, conquistaram o 3º lugar as irmãs Joana Ferreira Lopes e Júlia Biscaglia Ferreira. E agora está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você que está em casa. Vem fazer o NT Sul com a gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Vou começar com mensagem do nosso canal do YouTube. Você já está inscrito lá no YouTube, né? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Se não tá, corre lá, se inscreva, compartilhe com seus amigos e fique por dentro de tudo que acontece em Cachoeira do Sul com reportagens super especiais. Marcos Antônio, boa tarde a todos. Ele está falando com a gente de Salvador, é isso? Salvador, obrigado, meu amigo, pela participação. Vamos agora para a tela, tem as mensagens aqui do nosso WhatsApp. O Pedroso, peço atenção da Secretaria de Interior, na Estrada da Forqueta, está intransitável, precisa de patrulhamento, diz aqui o Pedroso. Então, hoje tem muitos recados aqui que dizem respeito à questão das vias, né, das estradas, choveu e aí a situação ficou complicada. Daqui a pouquinho tem mais mensagens. Agora é hora de um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, o FSM apresenta projeto de hub de inovação. A universidade busca apoio dos empresários cachoeirenses para construir espaço. Construção de açude para reservar água transforma cenário do meio rural e a história de famílias que sofrem com estiagem. O objetivo mesmo é irrigar para conseguir o pasto, o milho. A gente já está fazendo, já está investindo um pouco em encanamentos, em coisas para conseguir irrigar e produzir alimento para os animais que a gente cria. E na entrevista do dia, nosso assunto é a diabetes. Hoje é Dia Nacional da Doença e o repórter Bernardo Miller bate um papo com a doutora Pamela Moraes para esclarecer algumas dúvidas. O NT Sul volta já já. NT Sul já de volta ao vivo na telinha da sua TV Novo Tempo. Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Obrigado por estar com a gente neste horário de almoço. Vamos aqui atualizando informações e contando sempre com a sua participação. E agora a gente dá uma olhadinha nas imagens do centro de Cachoeira do Sul para ver como está o tempo. Por agora, céu azulzinho, azulzinho, temperatura amena, nem parece inverno nesse momento, né? As temperaturas estão um pouquinho mais altas. Hoje deve ser assim amanhã também e por agora a situação é essa, poucas nuvens, céu azul e uma temperatura até bem agradável. Pois bem, a semana começou com bastante cerração em Cachoeira do Sul e um ditado muito falado no meio rural diz que cerração que baixa, complete aí, sol que racha, né? Isso deve se confirmar porque a temperatura máxima prevista para hoje é de 29 graus, isso mesmo. Quarta volta a chover novamente. Vamos ver então como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul. Segunda-feira amanheceu com uma cerração fechada em Cachoeira do Sul e sem temperaturas tão baixas. Ao longo do dia, o sol deve aparecer. Temperatura mínima 20 graus e olha só a máxima, 29. Terça-feira vai ter sol entre nuvens e segue mais ou menos a mesma tendência de hoje na temperatura. Mínima 22 graus e máxima 28. Quarta-feira já pode voltar a chover. Ao longo do dia, pode ter variações entre sol e momentos mais fechados, inclusive com chuva. Temperatura mínima 15 graus e máxima 19. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A segunda tem sol entre nuvens em quase todo o território gaúcho. Nuvens ingressam ao longo desta segunda-feira entre a campanha e o sul gaúcho, com chance de chuva localizada. Na região metropolitana de Porto Alegre, previsão de sol entre nuvens.
Uma massa de ar quente de origem tropical persiste sobre o Rio Grande do Sul, gerando mais um dia abafado e com máximas elevadas. Mesmo refrescando à noite, a temperatura segue alta. Vamos ver as máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 28 graus. Também 28 na fronteira oeste em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 26 graus. Na região central, em Santa Maria, 29. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 28 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26 graus. E vamos dar mais uma olhadinha nas mensagens que estão chegando da nossa audiência. Nosso WhatsApp está sempre à sua disposição, 51997697129. Me acompanhe, vamos aqui para a tela. Irma Santos de Loreto. Hoje, meu marido precisou utilizar o serviço de saúde no Centro Social Urbano e também no CDI do HCB. Foi muito bem atendido em ambos. As duas instituições estão de parabéns. Obrigado, Irma, pela participação. Coisa boa. Ficamos muito felizes quando a gente tem aqui relatos, positivos, de bons atendimentos, que é importante, o que a população precisa. Muito obrigado, viu? Diego também está participando com a gente. Lâmpadas da rua São Simão, bairro Cristo Rei, ficam apagando e acendendo. E tem dias que nem ligam de noite, mas a cobrança sempre vem. Obrigado, Diego. Fica aqui o alerta, para o setor de iluminação da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho, minha gente, a gente tem aqui uma entrevista especial. Hoje é o dia para combater a diabetes, Doença que é traiçoeira, às vezes a pessoa não faz exame, quando percebe está ali num estágio bem avançado. E aí depois tem toda aquela complicação que a gente já sabe, para cuidar da alimentação, atividade física. Aí muitas vezes, contra o tempo tem que correr. Daqui a pouquinho uma entrevista especial tratando dessa temática tão importante para a saúde de todos nós. Gente, tivemos recentemente aqui em Cachoeira do Sul o lançamento de um projeto de inovação da Universidade Federal de Santa Maria. A iniciativa vai aliar atividades de empresas com ações de suporte e desenvolvimento local. Quem está lá no campus da UFSM Cachoeira é o repórter Gabriel Hag. Conta pra gente tudo isso, quando vai funcionar. Boa tarde, Gabriel. E aí, Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando em mais um NT Sul. E nós falamos aqui do campus da UFSM Cachoeira do Sul para trazer uma novidade sobre um hub de inovação. Para falar sobre esse assunto está conosco o professor Giovanni Zabotti, vice-diretor aqui do campus. Professor, eu começo lhe perguntando, para a gente partir do começo, o que é um hub, Daqui a pouco o telespectador está nos assistindo e se fazendo essa pergunta, então eu já começo assim, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos os telespectadores. Um hub de inovação é um espaço para conectar ideias que se tem de determinados projetos e fazer um coworking, fazer uma interação entre empresas, entre o setor público, para que essas ideias possam ser colocadas no mercado. É como se fosse, em outras palavras, uma espécie de incubadora também. Exato, ele pode ter o espaço para incubar empresas também, mas o objetivo maior é estar conectado com o setor produtivo, porque ao receber essas demandas do mercado para solucionar, é possível que surjam ideias e interações entre startups, entre empresas consolidadas, entre a área científica e tecnológica e que essas soluções vão para a sociedade. Então, é um espaço produtivo de maneira diferente que pode conectar a área empresarial e a área acadêmica da mesma forma. E acaba fazendo esse elo entre o espaço empresarial e a comunidade como um todo, Exatamente, ele é um espaço que faz esse elo, que busca juntar as ideias no mesmo local e estimular a produção, estimular a solução de ideias. E como é que vocês chegaram a essa ideia, esse objetivo de criar aqui no campus um hub assim? A gente já tem participado de eventos aqui no Rio Grande do Sul e tem acompanhado também outras soluções que têm sido apresentadas no Brasil todo. E agora, com a recente criação da Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo, a gente tem aperfeiçoado isso e buscado implementar aqui no campus também. Então, a cultura da UFSM ela tem se voltado cada vez mais para inovação e empreendedorismo e a gente quer abraçar essa ideia e poder potencializar aqui no campus algo que vai beneficiar a nossa comunidade cachoeirense.
Essa ideia foi apresentada agora, nos últimos dias, e quais são os próximos passos desse projeto? Nós apresentamos recentemente essa ideia para empresários e entidades aqui de Cachoeira do Sul e nós vamos avançar juntamente com a Cacisc e a Sicredi nos próximos passos, que são em angariar ideias, em observar modelos já próprios para isso, para que a gente possa avançar na busca de recurso para a construção exatamente do local. Nós temos um estudo que foi feito pela nossa equipe de arquitetura, pelo professor Samuel e equipe e estudantes, de um espaço de 500 metros quadrados aproximadamente, que tem coworking, que tem sala multiuso, e a gente quer então construir esse espaço, buscar recurso para construir esse espaço, usando essa força que nós temos aqui do nosso município. E vocês já têm traçados os perfis dessas empresas que fariam parte desse projeto? A gente não especificou áreas específicas, a gente quer voltar para a vocação da cidade, mas é aberto para todas as empresas que tenham interesse em colaborar, em participar. Porque nós temos aqui dentro da UFSM um corpo técnico que pode atuar nas mais diferentes áreas, predominantemente tecnológicas, e podem oferecer soluções nas mais diferentes áreas. Então, daqui a pouco, o empresariado que tiver interesse pode buscar esse contato com vocês para vir a fazer parte. Exatamente. Nós estamos abertos a receber esses empresários nos mais diferentes portes e níveis e áreas para poder trabalhar essas soluções em conjunto também. Nós temos aqui no campus um expertise e também estamos associados com o campus sede, com a Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo, o Parque Tecnológico Inovatec, que recentemente recebeu 10 milhões de reais de aporte da FINEP, que é um recurso federal, para a sua implantação, e nós temos todo um know-how também de uma equipe lá que nos dá esse suporte para a gente trabalhar em modelos de negócio, para a gente trabalhar em aperfeiçoamento nessa parte da inovação e empreendedorismo. Falando em datas, vocês já têm um próximo passo efetivo nesse caminho que vocês estão percorrendo no projeto? A gente não tem datas específicas, mas a gente está trabalhando em breve para continuar as tratativas, mais especificamente com a Cacisc e a Sicredi, que são as nossas iniciais parceiras nesse projeto, para que a gente também possa aperfeiçoar isso e expandir dentro da nossa comunidade empresarial de Cachoeira do Sul e região. O projeto está para ser construído aqui no campus, né, professor? Exatamente. Nós temos uma área bem ampla aqui no campus e a gente quer usar esse espaço para poder construir esse prédio aqui no campus. Então ele vai ficar, a nossa primeira ideia é próximo aqui da nossa casa administrativa, onde ele pode conectar tanto estudantes quanto docentes e técnicos, juntamente com os empresários interagindo nessa maneira. Tá certo, então muito obrigado e sucesso em mais essa atividade aqui do campus. Eu que agradeço pela oportunidade e a gente convida aos empresários e toda a comunidade cachoeirense a nos abraçar essa ideia para poder potencializar a inovação em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, professor. Conversamos então, Daniel, com o professor Giovanni Zabotti, que é vice-diretor do campus da UFSM aqui em Cachoeira do Sul. Você que está nos assistindo, tem curiosidade, quer saber mais sobre esse tema, quer se aliar à universidade, os contatos estão aqui na tela aparecendo. Você pode fazer e participar desse projeto de inovação inédito que está começando a acontecer aqui em Cachoeira do Sul. Daniel, era isso. Eu volto contigo para o estúdio. Obrigado, Gabriel, pelas informações. Gente, para avançar na agropecuária, ter água na propriedade é um grande diferencial. Na região de Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul, a construção de açudes para reservar água tem transformado o cenário no meio rural e a história de famílias de agricultores. Açudes estão sendo escavados a fim de reservar água para irrigação. Uma estratégia importante para a continuidade da produção em tempos difíceis, como das estiagens que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos anos. Além da produção, falamos em ganho social, da segurança hídrica, da manutenção da renda. Para a família da Rosane, é a realização de um sonho e construção de novas perspectivas de vida. A minha mãe faleceu, a minha irmã faleceu, e eu tenho meu pai com 85 anos e sempre cuidei deles. E aí até que o pai ficou sozinho e eu tive que assumir e começar a cuidar dele. E aí a ideia do açude sempre era um sonho, era uma coisa que a gente tinha vontade de ter.
Aí, quando apareceu a chance, eu me inscrevi, fui sorteada e tal. E agora é só alegria, é boca de orelha a orelha. A gente fica muito feliz com ter conseguido, porque está ficando bonito. Pena que a gente ainda não está pronto, mas vamos melhorar, vamos fazer. E o objetivo mesmo é irrigar para conseguir o pasto, o milho. A gente já está fazendo, já está investindo um pouco em encanamentos, em coisas para conseguir irrigar e produzir alimento para os animais que a gente cria. Faz 3 semanas, vai para 4, vai para 1 mês. Estamos na 4ª semana agora. E já está com toda essa vazão. Sim, já se a gente não estivesse controlando a água, ele estaria já cheio, né? Então é uma bênção a água que corre, que não interfere em nada, só mesmo para tirar proveito do açude. As políticas públicas surgem para atender às demandas da população. O desafio da dificuldade do acesso à água está sendo minimizado por meio de recursos do programa Avançar RS em convênio entre o governo do estado e prefeituras. O trabalho está sendo coordenado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a SEAP. A Emater auxilia na elaboração do projeto técnico e no acompanhamento das obras. Bom, nós tivemos então dentro do projeto Avançar, né, fizemos a solicitação ao governo do estado para aderir ao programa, então, que vem ser a parte do município, e juntamente fizemos o cadastramento, seleções dos produtores, juntamente com o Conselho Municipal de Agricultura, e chegamos então nos 9 produtores que foram atendidos com esse armazenamento de água, que vem para fomentar a sua produtividade, né, manter a renda do agricultor no campo, que é muito importante, bem como para o consumo dos próprios animais, né. Então esse papel da prefeitura foi a parte do cadastramento, enfim, a solicitação do convênio, a afirmação do convênio e a parte da licitação e o acompanhamento da execução, que sempre em conjunto realizada com a Emater, né, a municipal, que vem acompanhando e assessorando juntamente com os produtores. Então foi um trabalho em parceria aí, governo do estado, prefeitura e Emater, que vem fortalecer a produtividade e fixar o homem no campo. O primeiro aspecto que a gente observa é a disponibilidade de água, né, ou em açude escavado, como é o caso desse aqui, onde a água proveniente de uma fonte que tem na propriedade ao lado, a 500 metros daqui, a gente aproveitou esse manancial, ou então, se é o caso de um açude barrado, de ter uma boa bacia de captação para acumular água. Além disso, um ponto fundamental é a questão da adequação ambiental. Nós não podemos fazer açude em áreas de preservação permanente, então temos que respeitar a distância de nascentes, de corpos hídricos, se for o caso de ter que fazer uma derrubada de alguma árvore nativa, tem que ser encaminhada a licença junto ao órgão ambiental e também, por fim, a adequação desse projeto a um projeto produtivo pretendido pelo agricultor, que aqui a ideia da família é a produção de alimentos de subsistência, uma horta doméstica e também milho para a alimentação do rebanho bovino da propriedade. Depois de tempos difíceis, as águas do açude também refletem um novo ânimo para reunir a família. Mais renda na família, mas também mais uma alternativa para momentos felizes e para voltar a sorrir. Nós já começamos a fazer uma passarela, vamos fazer um deckzinho ali no meio. Toda a família já está se envolvendo e curtindo isso. Vai ser uma coisa para lazer também para a família. É uma satisfação mútua, né, do produtor vendo muitas vezes um desejo de muitos anos sendo atendido e que vai viabilizar o projeto produtivo da família, vai criar um novo estímulo para essa propriedade seguir adiante e para a extensão rural também a satisfação a gente poder cumprir a nossa missão, que é melhorar a qualidade de vida do produtor, melhorar a autoestima e melhorar também a capacidade de geração de renda dessas famílias que foram beneficiadas por esse programa. Muito bom. E agora a gente fala sobre saúde. Segundo o Atlas de Diabetes da Federação Internacional, o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo. São quase 17 milhões de doentes adultos e a estimativa é que esse número ultrapasse os 21 milhões em 2030. O aumento contínuo se deve aos níveis crescentes de obesidade, dietas não saudáveis e falta de atividade física.
E hoje, Dia Nacional do Diabetes, nós conversamos com uma médica endocrinologista para esclarecer algumas dúvidas. Isso mesmo, Daniel, e para não deixar a data desapercebida, nós vamos conversar com a endocrinologista Pamela Moraes para falar sobre esse Dia Nacional do Diabetes e a gente esclarecendo todas as dúvidas referente a essa síndrome metabólica, de certa forma, age de uma forma silenciosa. Doutor, obrigado por nos atender e fala um pouco sobre a diabetes. O que caracteriza ela como uma doença? Então, o diabetes, na verdade, é uma doença silenciosa, muitas vezes, é uma doença crônica, que ela acontece, na verdade, por uma não produção, né, de insulina ou por alguma resistência dentro da atuação desse hormônio, que é o que a gente chama de resistência insulínica, né? Então, ela é caracterizada por níveis aumentados de açúcar no sangue. Tá certo. Ela tem alguns tipos, né? Tem como elencar a diferença de cada um? Sim, então nós temos 3 tipos principais de diabetes, que é a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, onde há destruição das células do pâncreas produtoras, né, de insulina, em que o único tratamento é a insulina, de fato. Ela acontece geralmente em pessoas mais jovens, né, crianças, adolescentes, mas também pode acontecer na fase adulta. Tem o diabetes tipo 2, que está muito relacionado a genética, né, a predisposição genética, também aos hábitos de vida, alimentação, ao sedentarismo, à própria obesidade. E o tratamento ele se dá através de mudanças de estilo de vida, né, atividade física, ajuste alimentar e também dentro de um processo de emagrecimento e com o uso de medicação oral ou até mesmo insulina. E nós temos também o diabetes gestacional, né, em que ocorre no período da gestação. A mulher, depois desse período gestacional, ela pode voltar a uma normalidade, mas essas mulheres que tiveram diabetes gestacional são mais propensas a virem a desenvolver, né, diabetes numa fase posterior a essa gestação. Ok, doutora. Eu já li e também pesquisei sobre isso, que existe a fase de diabetes e pré-diabetes. Qual a diferença entre as duas? Uma, obviamente, diabetes é algo mais concreto, mas o que é a pré-diabetes, principalmente? Então, pré-diabetes, na verdade, é uma fase em que ocorre já a elevação dos níveis de glicemia no sangue, porém não o suficientes para ser caracterizada como diabetes. Mas é uma fase em que já há, né, maiores riscos cardiovasculares e nem todo mundo que tem diabetes vai desenvolver, né, pré-diabetes, desculpa, vai desenvolver o diabetes, né? Nem todos vão evoluir. Se a gente conseguir pegar numa fase inicial, né, ajustar os hábitos de vida, alimentação, atividade física, nem todos os pacientes podem evoluir cronicamente para o diabetes em si. Ok, tá certo. Então ela tem uma cura. A pré-diabetes é só um aviso onde o caso pode ser revertido. Exatamente. Não que não ocorra nesse período aumento de riscos cardiovasculares, eles ocorrem, mas a gente consegue ainda reverter esses riscos nesse período do pré-diabetes. Doutor, uma pergunta muito básica, o que leva as pessoas a terem diabetes? Você mesmo já falou que é uma alimentação um pouco descontrolada, de certa forma, até mesmo as pessoas acabam nascendo com essa síndrome, com essa doença silenciosa, mas o que leva a pessoa a chegar nesse estágio da diabetes? Então, o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, né, um fator de risco principal são os fatores genéticos. Entretanto, prepondera muito também um sedentarismo, né, a inatividade física, uma má alimentação, né, então isso contribui muito, a obesidade, principalmente a gordura abdominal, né, essa gordura visceral que leva a uma resistência insulínica maior. Então, tudo isso está atrelado com o início do diabetes, né? Uma idade avançada, né? Porque com o decorrer da idade ocorre uma insensibilidade à insulina, ela é muito maior, e o próprio diabetes gestacional também não deixa de ser um fator de risco para uma evolução futura de um diabetes também.
Tá certo. Doutora, vamos pegar um exemplo, digamos que eu, Bernardo, seja uma pessoa que consome um número elevado de doce, talvez não tenha uma alimentação muito regrada, com poucas verduras, legumes, e acabe exagerando naqueles alimentos supérfluos que não trazem um retorno satisfatório para a nossa saúde. Essa pessoa, ela pode desenvolver a diabetes? Qual o estágio que ela se encontra? E se, por mais que ela seja nova, ela no futuro pode ter algo que interfira na sua saúde e cause essa síndrome? Então, Bernardo, a primeira coisa a ser avaliada é os teus fatores genéticos, né? Pai, mãe, irmãos, existe algum parente de primeiro grau na tua família que tem diabetes? Se sim, então tu tens, né, um alto risco de vir a desenvolver diabetes. E aí, se tu alia a tua genética com os teus hábitos de vida, o risco se torna ainda maior. Então, hoje nós temos um consumo muito grande de alimentos altamente ultraprocessados, né? Carboidratos, açúcares, gorduras saturadas, e isso pode levar também a um risco maior, assim como eu falei antes, o próprio sedentarismo, né? As pessoas, elas estão cada vez mais inativas, né, do ponto de vista da atividade física. E a atividade física, ela ajuda muito, né, na utilização da insulina como fonte de energia. Então, ela contribui muito para a redução do risco do diabetes também, principalmente os exercícios resistidos, né, uma musculação, um pilates, utiliza bastante essa glicose como fonte de energia. Então, é muito importante que eu sempre falo para os meus pacientes, nessa base da pirâmide, da dieta, da atividade física, esteja bem organizada. Ok, tá certo, doutora. Quais são os primeiros sinais e sintomas de uma pessoa que pode estar desenvolvendo a diabetes? A gente sabe que a glicose alterada é talvez o primeiro sinal, mas existe outros apontamentos que acontecem durante esse processo que a pessoa pode estar desenvolvendo a diabetes ou até mesmo a pré-diabetes? Sim. Dois dos principais sintomas é o que a gente chama, né, de poliúria e polidipsia. É um aumento na sede, é uma sede muito excessiva, e a pessoa acaba também fazendo xixi muito mais vezes no dia, principalmente na parte da noite. Esses são dois principais sintomas. Um emagrecimento não intencional e uma fome excessiva. Às vezes a pessoa já tenha se alimentado e mesmo depois de ter se alimentado, ela pode ainda continuar com fome. Isso são alguns dos sintomas de diabetes, né? Formigamentos em mãos, em pés, a não cicatrização de feridas também pode estar muito relacionado ao diabetes, um cansaço extremo. Tudo isso são sinais do diabetes, mas como eu falei lá no início, a diabetes ela é uma doença silenciosa, né, muitas vezes, então se o paciente já tem uma predisposição genética, se ele já conhece seus hábitos de vida, é sempre bom fazer um acompanhamento periódico com o médico para não vir a evoluir nem para o pré, nem para o diabetes em si. Ok, tá certo. Para a gente encaminhar, doutora, diabetes tem cura? Tem como reverter o caso? Então, o diabetes ela não tem cura, né? O diabetes ela é uma doença crônica e assim como toda doença crônica, o diabetes ele tem controle, né? Nós conseguimos diminuir a evolução do diabetes, né? Termos controle, na verdade, das complicações que o diabetes pode vir a trazer, como alterações oculares, retinopatia diabética, infarto, AVC, neuropatia diabética, né, alteração em pés, enfim. Então, nós conseguimos controlar as complicações relacionadas ao diabetes, mas hoje em dia o diabetes não tem cura. Tá certo. Doutora, obrigado por nos atender, sucesso e bom trabalho e que, claro, as orientações da entrevista possa servir para os telespectadores. Muito obrigada, eu que agradeço, fico lisonjeada, né, com o convite de vocês e espero que a partir dessa entrevista também muitas pessoas consigam refletir, né, olhar ao seu redor, tentar entender se existem familiares que têm diabetes, se elas têm uma predisposição genética, como é que estão os seus hábitos de vida para tentar melhorar a partir daí.
Ok, Daniel, então o relato da endocrinologista Pamela Moraes falando sobre o Dia Nacional do Diabetes. Essa data é importante, a gente não deixando ela passar. A doutora esclareceu todas as dúvidas e é sempre importante a gente estar atento, principalmente com a nossa alimentação, manter uma atividade física constante para não desenvolver esse tipo de situação e não ter, de certa forma, no primeiro momento, aquela glicose alterada para não desenvolver no futuro as questões envolvendo a diabetes, tá certo? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, por essas informações tão úteis, né? E a ideia dessa data é justamente a conscientização, que a gente possa refletir sobre os nossos hábitos de vida, sobre a nossa alimentação, sobre a atividade física, que são questões que vão impactar nesse aspecto da diabetes, né? E tem um outro detalhe, né, que é, poxa, de vez em quando tem que procurar um médico, pedir um exame, fazer aqueles exames básicos de rotina. Você já viu? Tem gente que diz assim, eu não faço exame porque quem não faz exame não tem doença. Mas aí não fica sabendo, né? E aí quando vai descobrir, por vezes o caso já está bem avançado. Então é importante procurar o médico, né? O pessoal está me falando no ponto aqui, né? Aquela coisa, não, quem procura acha, né? Melhor muitas vezes não ir muito em médico, não fazer exame, que aí não fica nem sabendo. Mas tem que investigar e verificar realmente aquilo que acontece e saber, né? Se a saúde está em ordem, como é que estão os níveis aí do organismo em relação por exemplo, a diabetes, a insulina, para ter esse controle tão importante. Vamos ver mensagens aqui da nossa audiência? Nosso WhatsApp é o 51997697129. Já já a gente vai aqui para a tela, mas temos participações também nas nossas lives. A gente transmite o telejornal além da TV para o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira e também para o nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos aqui para o nosso Facebook. Está com a gente a Isabel Cristina Machado, falando sobre a UFSM, sobre essa criação do Hub, né, de tecnologia, que vai fazer uma conexão entre as empresas locais e a universidade, quem sabe para o desenvolvimento de novos produtos, de novos negócios, fazendo esse link tão importante entre o conhecimento, entre a pesquisa e o desenvolvimento. A Isabel está dando parabéns aqui para a UFSM, que está fazendo a diferença. Obrigado, Isabel, pela participação. A Tereza Lopes está com a gente também, obrigado, Tereza. A Heloísa Paixão, William Berger Hernandes, boa tarde, amigo, ótima semana a todos vocês e aos queridos telespectadores. Abração a toda a equipe, número 1 do telejornal mais assistido, NT Sul. Estamos sempre assistindo o programa com muitas informações. Valeu, William, tudo de bom para ti aí, para toda a tua família. Um bom começo de semana, viu? Suzana Hernandes também está com a gente. Quero mandar um abraço aqui para a Jurema Barcelos, Mara Regina está com a gente, está dizendo que está com saudades da Gabriela Belo, que ela não vê mais no ar. Mas a Gabi está nos bastidores aqui da TV, produzindo, roteirando o telejornal, né? Fazendo bastante aqui pela produção do telejornal NT Sul. Obrigado, Mara, pela companhia com a gente, viu? Quem mais? Gelson e Eliane Cruz, Sandra Ferreira, o Everson e o Edson também com a gente. Grande abraço para vocês, para toda a família. Obrigado de verdade pela companhia. Vamos aqui para a telinha, a participação da Ieda, aqui de Cachoeira do Sul. Estamos assistindo vocês. Uma abençoada semana para toda a equipe da TV Cachoeira do NT Sul. Muito obrigado, Ieda, pela companhia. E você de casa pode continuar interagindo com a gente, enviando seus questionamentos, suas dúvidas, suas perguntas, uma boa notícia, sugerir, quem sabe, uma reportagem ou uma entrevista, mande aí no nosso WhatsApp ou então nas nossas redes sociais. O NT Sul de hoje já está chegando ao fim, mas em facebook.com/TV Cachoeira você continua acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente está de volta, é o meio-dia. Ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!